Em Solo Leveling, existe uma diversidade gigante de seres, desde goblins comuns até deuses capazes de criar e destruir o que eles quiserem. Então é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 personagens mais poderosos de Solo Leveling. Então se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e esse é o primeiro vídeo de Solo Leveling aqui no canal, que sinceramente é uma obra que eu gostei muito de acompanhar, e eu tô muito feliz com o anime agora. Então eu peço que se você também gosta de Solo Leveling e quer mais vídeos desta obra aqui no canal, para você deixar o seu like, porque essa é a forma de eu saber se vocês estão gostando. Mas com isso então, vamos agora para os 10 personagens mais poderosos de Solo Leveling. Começando então em 10º lugar, temos o Arquiteto. O Arquiteto é o chefe oculto do Covil Duplo, e ele é capaz de controlar estátuas extremamente poderosas. Você pode achar que ele na verdade é a maior estátua que fica no meio da sala, sendo a mais poderosa de todas elas. Mas na verdade o Arquiteto é a estátua em forma de anjo encapuzado. Ele na sua forma completa possui 6 asas, 8 braços, olhos vermelhos claros e brilhantes e um sorriso cruel. Além do controle de suas estátuas que foram ditas ser de rank A pra cima, obviamente se referindo ao rank S, seu corpo verdadeiro ainda é extremamente ágil, com ele possuindo uma força física absurda. Cada uma de suas estátuas tem poder de enfrentar caçadores de rank muito alto. Cada uma delas possui uma arma diferente, e sua estátua mais poderosa pode disparar feixes de energia que vaporizam qualquer ser humano no mesmo instante. Ele derrotou muitos caçadores rank S facilmente, e sua habilidade de manipular aquelas fortes estátuas de pedra foi problemática até mesmo para o Sun Jinwoo. O Arquiteto foi também o criador do sistema, que permite com que um caçador suba de nível adquirindo as habilidades do Monarca das Sombras, o que mostra que ele tem um conhecimento e uma habilidade de criação avassaladora. Mas no fim, o Arquiteto ainda não está nem perto dos próximos dessa lista, existindo um abismo colossal entre seus poderes. Então em 9º lugar, temos o Monarca do Corpo de Ferro. No início dos tempos, quando a luz e as trevas eram tudo o que existia, o Ser Absoluto dividiu a luz para criar os governantes e dividiu as trevas para criar os monarcas. Assim, os monarcas nasceram para destruir o mundo e os governantes nasceram para protegê-lo. Por causa disso, os monarcas são uma antiga raça de monstros que buscam exterminar a raça humana, e ao todo existem 9 monarcas. O monarca do Corpo de Ferro é conhecido como o Rei dos Humanoides Monstruosos. Ele apareceu muito pouco durante a história ilustrada, porém na história original da novel ele tem um destaque muito maior, e mais de suas habilidades são mostradas. Como monarca ele possui imensa força, durabilidade e habilidades inumanas. Ele derrotou um caçador de nível nacional, Christopher Reed, sem suar, e os níveis nacionais estão acima até mesmo do nível S. Além disso, esse monarca também está entre os poucos personagens que podem usar o apagamento da existência, uma habilidade que apaga a própria existência de todo o universo. Já agora, em 8º lugar, temos Bellion. Bellion é reverenciado como a sombra mais forte que existiu e que serviu o antigo Monarca das Sombras. Ele é um enorme humanoide guerreiro das sombras com 2 pares de asas negras, uma grande armadura, olhos brancos vazios e pele roxa brilhante, com um único capacete com chifres no topo de sua cabeça. Ele também carrega uma lâmina enorme que parece uma centopeia, que ele usa tanto como um chicote quanto como uma espada. Bellion nasceu há milhares de anos atrás, vindo do fruto da árvore do mundo, uma árvore mística tão grande que poderia cobrir todo o céu apenas com seus galhos. Bellion foi capaz de vencer o Monarca do Corpo de Ferro com uma certa facilidade, e tinha o poder para ser a sombra mais poderosa de todos os tempos, sendo chefe do grande exército de sombras do Monarca das Sombras. Mas então agora em 7º lugar temos o Sung Yu Huan.
Sung Yu-Huan é o pai de Sung Jin-woo, o protagonista de Solo Leveling. Quando o mundo começou a mudar e a humanidade soube da existência das feras mágicas, Sung Yu-Huan decidiu começar a trabalhar como caçador, eventualmente se tornando um dos primeiros caçadores Rank S em toda a Coreia. Porém, devido ao fato do sistema de classificação ainda não existir nessa época, ele nunca foi reconhecido pelo público por sua força. Mas 10 anos antes dos eventos da história principal, tudo deu errado para Sung Yu-Huan, porque ele ficou preso dentro de uma masmorra que se fechou lá dentro. Lá ele não tinha como sobreviver e morreria se não conseguisse fugir da masmorra. Porém, antes que pudesse morrer de fome, ele foi encontrado pelos governantes, os seres criados junto com os monarcas para protegerem o mundo. Os governantes então tornaram Sung Yu-Huan o recipiente do fragmento de luz brilhante, lhe dando um grande poder, mas em troca ele recebeu a missão de matar o novo monarca das sombras. Com a bênção dos governantes, Sung Yu-Huan se tornou um dos seres mais poderosos de todo o universo de Solo Leveling. Ele foi capaz de lutar de igual para igual com vários monarcas, e foi até mesmo forte o suficiente para segurar 2 deles ao mesmo tempo. Seu poder como um caçador de Rank S escalou nas alturas com o fragmento de luz brilhante e ele se tornou o segundo caçador mais forte da história, sendo o primeiro por uma boa parte do tempo. Mas agora em 6º lugar temos Rakan, o monarca das presas bestiais. O monarca das presas bestiais é intitulado o Rei das Feras e o maior caçador do mundo do caos. No mangá, sua presença por si só foi suficiente para causar medo nos corações de caçadores poderosos. Suas principais habilidades estão centradas em sua força física, então ele quase não usa ataques baseados em mana. Ele depende da força bruta para seus ataques, que são em sua maioria ofensivos. Ele também pratica telecinese, regeneração e pode se transformar usando a manifestação de corpo espiritual. Sua forma de manifestação de corpo espiritual é um enorme lobisomem branco com garras afiadas e mandíbula larga, onde nesta forma sua força física alcança seu máximo, assim como sua resistência e a sua ferocidade. Rakan foi capaz de enfrentar Thomas Andre, o caçador número 1 do mundo inteiro, e não teve dificuldade nenhuma em lutar contra ele. Mesmo depois de ser socado através de vários prédios, ele ficou completamente ileso. Além disso, sua regeneração é uma das maiores da série, podendo regenerar membros inteiros sem nenhuma dificuldade. Seguindo então, o próximo que temos em 5º lugar é o Monarca do Gelo. O Monarca do Gelo é outro monarca poderoso entre os escalões superiores em termos de poder. Também conhecido como Rei do Povo da Neve, o monarca é um elfo das Terras Nevadas que usa habilidades baseadas em gelo, contando principalmente com a sua magia. E com base em sua magia de gelo, ele pode utilizar várias habilidades diferentes, como criar e controlar golems de neve. Ele também pode criar armas com base em gelo, como lanças e principalmente flechas para seu arco. Ele também pode restringir seus oponentes em uma prisão de gelo, e até mesmo tem a habilidade de congelar seus oponentes com um sopro, envolvendo eles em um gelo sólido em temperaturas abaixo do zero. O Monarca do Gelo é incrivelmente poderoso. Foi ele quem matou o presidente Gogun-Ri, um dos heróis classe S mais poderosos do mundo. E apesar de estar em completa desvantagem, ele é corajoso o suficiente para continuar lutando, disparando rajadas de gelo que são capazes até mesmo de cortar membros inteiros de lutadores como o Sung Yu-Huan. Mas então, chegamos em 4º lugar, com Antares, o Monarca da Destruição. E se existia um abismo gigante entre o arquiteto e os monarcas, existe um abismo ainda maior entre o Monarca da Destruição e todos que eu já falei nesse vídeo. Antares foi o Rei dos Dragões, que são considerados uma das criaturas mais poderosas do mundo. Ele também foi o monarca mais forte e mais antigo, assim também como o vilão final de Solo Leveling. Antares é sem dúvidas o monarca mais poderoso fisicamente de toda a história.
e ele possui uma tremenda força física, e ainda mais forte até mesmo que o próprio Monarca das Sombras. Ele é tão resistente que é praticamente invulnerável a qualquer dano físico, nem mesmo golpes capazes de matar um outro monarca tinha qualquer efeito nele. Uma de suas habilidades é chamado de Medo do Dragão, onde ele é capaz de liberar um grito infundido de mana que leva aqueles mais fracos que ele a um estado de intenso desespero e pânico. Ele também, como o Rei dos Dragões, é capaz de cuspir devastadoras rajadas de fogo de sua boca. O poder por trás deste ataque foi tão grande que ele foi capaz de reduzir instantaneamente os caçadores Rank S a cinzas e até mesmo apagar os soldados das sombras da existência. Assim como o Monarca das Presas Bestiais, Antares tem uma manifestação de corpo espiritual, onde ele pode se transformar em um enorme dragão vermelho, que só aumenta ainda mais todos os seus atributos. O Monarca da Destruição é o mais feroz de todos eles. Mas claro que ele está longe de ser o mais poderoso, porque agora entramos no top 3 dos mais fortes de solo leveling. Em terceiro lugar, Ashborn, o Monarca das Sombras. Ashborn é o Monarca das Sombras e o Rei dos Mortos, porém apesar de ser um monarca que tem como objetivo acabar com a humanidade, Ashborn se preocupava muito com a vida e tinha uma atitude benevolente com a humanidade. Ele também tinha um desejo profundo de paz e estava cansado da guerra sem fim entre os monarcas e os governantes. Em termos de habilidades, Ashborn possuía uma força física tremenda. Ele era forte o suficiente para dominar brutalmente 2 monarcas de uma só vez em batalha e estourar o crânio de Baran com apenas uma das suas mãos. Mas se fôssemos levar em consideração apenas força física, Antares, o Monarca da Destruição, seria mais poderoso. Porém, o poder do Monarca das Sombras está justamente nas suas sombras. Ashborn tem uma habilidade completamente insana. Ele pode extrair as sombras de cadáveres e adicioná-las ao seu exército. Esta sombra tem a mesma força, ou até mais em algumas ocasiões, que a força do corpo real. Além disso, ao ser extraída, a sombra se torna completamente leal a Ashborn, o que permite lhe tornar os seus inimigos que ele derrotou em aliados, aumentando cada vez mais os seus números. Ashborn conseguiu juntar um exército de sombras ao seu comando, entre eles dragões, que são uma das raças mais poderosas do universo de solo leveling, e até mesmo Bellion, que inclusive está em 8º lugar nessa lista, e que era o comandante de todo o exército de sombras. Ashborn sozinho, apenas com suas sombras, era capaz de lutar em uma guerra contra os monarcas e contra os comandantes. Ele literalmente é um exército de um homem só. Ele era tão poderoso que não existia um receptáculo que suportasse sua força para que ele pudesse renascer, e foi preciso que o arquiteto criasse um sistema de níveis para fazer com que uma pessoa fosse subindo de nível até ser capaz de suportar todo o seu poder, que inclusive a pessoa que adquiriu o sistema de níveis é o próximo dessa lista. Em segundo lugar, temos o Sun Jinwoo, o novo Monarca das Sombras. Sun Jinwoo é o protagonista de solo leveling, escolhido pelo próprio Monarca das Sombras para adquirir seus poderes. Mas sua força era demais para ele suportar de uma só vez, por isso que Sun Jinwoo recebeu o sistema de níveis. Assim, quanto mais ele subia de nível, mais forte ele ia ficando, e assim ia recebendo os poderes do Monarca das Sombras aos poucos. É claro que eu nem preciso dizer que no final o Sun Jinwoo conseguiu adquirir os poderes máximos de Ashborn, se tornando tão forte quanto ele. Porém, tem algo em especial que tornou Sun Jinwoo ainda mais poderoso que o Monarca das Sombras passado. Conforme subia de nível, Sun Jinwoo conseguiu extrair sombras muito poderosas para seu exército de sombras, como Beru, por exemplo, um monstro formiga capaz de vencer facilmente inúmeros heróis classe S. Mas Sun Jinwoo também conseguiu adquirir todas as sombras do Monarca das Sombras passado. Assim, além de seu próprio exército que ele mesmo formou, ele também tem o exército de Ashborn,
que era capaz de lutar contra os monarcas e os comandantes. Entre eles, até mesmo Belion está sob o controle de Sun Jinwoo, tornando ele assim muito mais poderoso que o antigo monarca das sombras. E finalmente, em primeiro lugar, temos o ser mais poderoso de Solo Leveling, o Ser Absoluto. No início dos tempos, existia apenas um ser no universo. Esse era o Ser Absoluto. Esse ser, estando entediado do nada, decidiu dividir a luz para criar os governantes e as trevas para criar os monarcas. Como os monarcas nasceram para destruir o mundo e os governantes nasceram para protegê-lo, não demorou muito para que eles travassem uma guerra devastadora entre si, dando assim um pouco de entretenimento para o Ser Absoluto, que assistia todas as guerras. Então, depois de eras de guerras sem fim, sem vitória à vista, os governantes pediram ao Ser Absoluto que ele lhes desse força para extinguir os monarcas para sempre, e finalmente, por fim, ao derramamento de sangue. No entanto, o Ser Absoluto permaneceu em silêncio, e foi nesse momento que os governantes perceberam que a guerra com os monarcas era mero entretenimento para ele, e que o Ser Absoluto não queria que a guerra terminasse. Esse fato, juntamente com a compreensão de que a guerra nunca terminaria enquanto o Ser Absoluto estivesse vivo, levou 7 dos 8 governantes a se rebelarem contra seu deus. Os governantes então marcharam para a sala do trono e mataram o Ser Absoluto com a sua lança. Apesar de ter morrido como um deus, o Ser Absoluto era o indivíduo mais poderoso de toda a existência e foi capaz de criar vida do nada, assim como também seria capaz de acabar com toda a existência. A sua morte ainda é um mistério, e uma das teorias mais populares é que ele percebeu que nem guerras o satisfazia, então com um tédio imenso ele não queria mais existir, e se deixou ser morto pelos governantes. Mas fato é que foi ele quem criou tudo e também tinha o poder para voltar tudo antes da existência. Seu poder era ilimitado, tanto é que ele criou a viagem no tempo. Então, no fim, ele é o ser mais poderoso de todo o universo de Solo Leveling. Além desses, eu também gostaria de fazer menção a alguns personagens, como os governantes, por exemplo, que nenhum deles teve sequer seu nome revelado, além de não ter mostrado praticamente nenhum poder individual na história. Por mais que eles sejam poderosos, não temos feitos o suficiente. E o outro é o monarca do início, um grande monarca acorrentado que tinha uma grande força e a capacidade de obrigar seu oponente a apenas falar a verdade. Porém, também não vimos toda a sua força. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Se você quer mais vídeos de Solo Leveling aqui no canal, deixe o seu like que isso ajuda muito. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair mais vídeos, você não perde nenhum. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!